Olá pessoal, tudo bem? Shirley Bianchi novamente trazendo dicas de Excel aplicada a finanças. E hoje eu trago a opção da função indireto. Para que serve essa função indireto? Por exemplo, ele lê, como nós estamos vendo aqui na tela, que eu coloquei aqui fácil, lê o conteúdo de um intervalo nomeado ou planilha. No caso, nós vamos trabalhar aqui com planilha e eu vou mostrar para vocês uma situação que, por exemplo, muitos de vocês já devem ter passado por isso, de ter várias planilhinhas aqui com conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a brincadeira norte, sul, leste, oeste, da mesma forma que vocês poderiam ter aqui o nome dos funcionários, dos vendedores, por exemplo, João, Maria, Pedro, janeiro, fevereiro, março, e aí vai. E aí vocês têm, por exemplo, faturamento, contas a receber, alguma coisa desse tipo. E aí vocês precisam do quê? Eu preciso aqui que seja feita uma análise, eu preciso de uma soma total de todas essas planilhas. Aí o que acontece? Normalmente a pessoa sai fazendo assim, igual, e soma o total do norte, mais o total do sul, mais o leste, mais o oeste, e vai somando, entendeu? O que acontece? A pessoa, ou então a pessoa pega, oeste, quanto deu? Vem aqui, tal, soma nessa planilha, bate total. Aí depois vai na outra, bate total. Então, uma forma fácil de vocês consolidar é usando a função indireto. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu deixei aqui, já para adiantar, então, um suposto faturamento em algumas regiões, tá? Tá aqui o somatório, normal, uma formulazinha simples, básica, né? Todo mundo sabe fazer. Agora, a grande sacada é essa, usar o indireto. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Da mesma forma que você consegue usar a soma, né? Quando você quiser uma soma ou uma média, ou você vai usar o máximo, ou você vai usar o mínimo combinado com o indireto. É só substituir. Então, eu vou mostrar a estrutura, tá? Da fórmula, o raciocínio, e depois é só aplicar de acordo com a necessidade. Eu preciso de uma soma, eu preciso, na minha rotina, eu preciso extrair, por exemplo, a média, eu quero o máximo, eu quero o mínimo do faturamento, o ticket médio, por exemplo, né? Aí você usa, né, adaptando de acordo com sua necessidade. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Primeiro, eu preciso de uma célula onde eu possa nomear e escolher a minha região, que é assim, ó, tá vendo? Vocês terão aqui a soma, a fórmula se movimentando e trazendo um número atualizado de acordo com a referência que vocês estiverem usando aqui. Como que você faz isso? Primeiro, quem não sabe, nós precisamos, por exemplo, eu tenho oeste, norte, sul e leste. Então, quem não sabe, por exemplo, fazer uma validação de dados, já vai aí a dica. Então, primeiro, eu preciso ter uma lista, tá? Ou eu posso ter uma lista, né? Eu venho aqui, dados, aqui, ferramentas, tá? E validação de dados. Eu preciso de uma lista, eu venho em fontes e capturo todo mundo aqui, tá? Ok. Abre o combo, voilá, eu tenho aqui as minhas crianças, norte, sul, leste, oeste. Uma outra forma de fazer, quando eu tenho pouco conteúdo, é o quê? Da mesma forma, vamos lá, dados, ferramentas de dados, e vamos novamente na validação de dados. Aí, eu preciso fazer uma lista onde eu vou colocar o meu conteúdo, que é oeste, norte, sempre separado por ponto e vírgula, sul e leste, tá? Separado por ponto e vírgula, tá? Ok. Lá, novamente, tá? Então, aqui vocês já estão levando duas dicas, né? A dica extra, que é a validação de dados, e como fazer, que são dois caminhos que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas a intenção aqui é mostrar o quê? Como que você soma, né?
Você vai somar aqui de acordo. Eu quero, por exemplo, norte. Aí eu tenho que ir lá na minha planilha, né, do norte e sair somando. Ou então visitar o conteúdo de norte, que é 674. Aí eu venho aqui para poder validar. Quanto que é, por exemplo, leste? 607, aí eu vou lá para poder somar e tal. Não, tudo em uma só tela, vocês terão isso, tá? É só fazer a validação de dados e aí vocês vão usar a fórmula aqui, que eu vou passar o racional da fórmula. Como que é? A função vocês vão usar. Eu vou fazer uma soma, então vamos lá. Soma, você vê que já abre a função, aqui é função soma, tá? Dando 2 cliques, ele já me traz o início dela e o parêntese, tá? Com isso, você vai chamar a função indireto. Aí começa a escrever aqui indireto, tá vendo? Ó, a segunda opção, dá um tab, ele já me traz o texto e o parêntese. Aonde que está o meu texto, o conteúdo? Porque, ó, lembre-se, ele lê o conteúdo de um intervalo nomeado planilha. Então, eu já tenho o meu conteúdo aqui, então eu vou identificar que é a célula C3. Eu vou concatenar, tá? Que é o e-comercial. O concatenar, eu vou juntar uma informação com a outra, porque eu preciso juntar a região, seja leste, norte, sul, enfim, eu preciso juntar o conteúdo dessa célula com uma outra que vai ser o quê? Com a soma, que ele vai somar lá. Então, vamos lá, que vocês vão entender. Eu preciso colocar, isso aqui é um código, tá? Aspas, aí vocês coloquem ponto de exclamação. Por quê? Porque toda vez que usa o ponto de exclamação, mostra que você está fazendo referência a uma planilha. E nós vamos pegar o conteúdo da planilha, certo? Então, ponto de exclamação, todo aquele intervalo, eu vou mostrar para vocês, se vocês não repararam, ele está sempre no mesmo local. Isso é muito importante. Para usar o indireto, vocês têm que fazer isso aqui. As planilhas, elas têm que estar sempre na mesma formatação. Então, por exemplo, aquele faturamento, ele está sempre na coluna B. Então, eu vou colocar B, 2 pontos B, por quê? Porque eu vou somar a coluna, não preciso colocar referência de linhas, somente a coluna, eu vou pegar a coluna B. Eu fecho aspas, porque se eu abrir, agora eu fecho. Eu fecho aspas, aqui, tá vendo? Abri aqui, agora eu fecho. Eu tenho 2 parênteses abertos, eu vou fechar 2, porque é um do indireto e outro da soma. Fecha indireto, fecha a soma. Então, eu tenho aqui a minha soma da região leste, 607, 164, tá? Vamos ver se bate? Região leste, 607, 164. Vamos lá, puxar o faturamento, 607, 164. Perfeito. Vamos lá para a região sul. Sul, 506, 506, certinho. Da mesma forma que eu usei aqui a soma, vocês podem entrar aqui, eu vou substituir, tá? Pra gente ganhar tempo, porque vocês já viram como que é. Tranquilinho, eu coloco, ó, média, tá vendo? É o primeiro item, dou um tabzinho, eu já tenho toda a estrutura da fórmula. Tá lá, 42169, 42169 e lá no sul eu tenho aqui média. A média no sul, que eu tô vendo o valor aqui da soma, mas não é a soma que a gente tá fazendo, a gente tá calculando agora a média. Então, a média tá aqui embaixo, 42169, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, uma soma, uma média simples, tá? Então, aqui, né, ó, dou o tab, a minha média desse intervalo, 42169. Então, ele bateu 42169, somando, fazendo a média aqui, 42169. Se eu vier aqui nessa fórmula com indireto, 42169, que é o que tá aqui, tá? Então, só recapitulando, eu pego a soma, a média, o máximo, o mínimo, enfim, do indireto,
o intervalo que eu quero que ele busque o quê? O indireto, ele vai ler o conteúdo, ele não tá lendo, se vocês olharem aqui não tem fórmula, o que tem é o conteúdo, né, que eu despejei aqui, então ele vai ler o conteúdo, concatenar, que é o e-comercial, tá, entre aspas, tá, aspas, eu coloco exclamação, porque ele vai buscar o conteúdo de uma planilha. Se não fosse de planilha, se fosse de uma célula, eu iria referenciar a célula e não a planilha. Então, se eu vou referenciar a planilha, eu tenho que colocar exclamação. B, 2 pontos, B. Por quê? Está tudo, ó, na B, está na B, está na B, está na B, certo? Poderia ser na C, na D, na A, enfim, tá? Mas obrigatoriamente tem que estar sempre no mesmo local, tá? A mesma referência, porque senão a fórmula aqui, o raciocínio, ele não vai funcionar. Fecha aspas, fecha o parênteses da função indireto e fecho da média, da soma do máximo. E voilà, vocês têm, em um só lugar, você tem a soma de todo mundo. Então, vamos supor que vocês tivessem aqui 30 planilhas, ao invés de ter que entrar em cada uma delas e sair somando, vocês têm aqui a soma em um lugar só. Tá bom? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês, para compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Se foi novidade para vocês, ótimo. Se não foi, compartilhe com outra pessoa que você veja que talvez tenha dificuldade em fazer alguma coisa, né, na rotina dela, e talvez esse conteúdo sirva para essa pessoa. Então, fica a dica, passe adiante, né? O conhecimento é sempre bom, a gente tem que dividir, compartilhar sempre, ok? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.